Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Kleinrosa. Moré Kleinrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Kleinrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. E Deus ascendeu no lugar onde falou com ele. Aqui o Rabi Shimeon, Shimeon Bar Yochai, disse: aqui aprendemos que Jacó formou a carruagem sagrada junto com outros patriarcas. Além disso, aprendemos que Jacó constitui a carruagem sagrada superior, que restaurará a plena luz da lua e que ele forma uma carruagem própria como resultado da declaração. E Deus ascendeu dele. Está escrito: pois que a nação é tão grande que tenha deuses tão próximos de si, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Tudo bem. A construção aqui, a gente sabe que Jacó é Tiferet, que está dentro de todo homem e que também é uma força divina. E que, quando ele fala aqui que ele está construindo a carruagem, e a gente percebe dentro da própria árvore sefirótica que a carruagem não é a própria árvore sefirótica. Tudo é um todo. Então, quando fala dessas forças, fala que os anjos tinham 6 asas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo? Então, esses anjos que tinham 6 asas, e ele tinha 4 lados, como isso aqui é um pentacubo. Ou seja, ela tem é como um quadrado aqui, ó. Aqui tem outra árvore, aqui tem outra, lá do outro lado tem outra, é pentadimensional embaixo, também tem seu espelhamento, em cima também você tem o seu espelhamento. Então, essa árvore que tem esse espelhamento, que ela é pentadimensional, é até difícil, de imaginar algo assim, porque tudo que a gente conhece através da nossa percepção, a percepção dos nossos receptores, ou seja, aquilo que a gente tem, a visão, a gente tem a audição, o tato, isso é o que a gente entende. Mas esses outros níveis, assim como a Torá, ela é toda espiritual. Ela não tem dentro dela nada físico. E realmente, eu reconheço, que para a gente dar esse salto mental, entender isso, entender a linguagem das sefirotes, tudo isso é um pouco complexo. Mas é também algo que tem que ser feito, é algo que tem que ser construído, porque se não for construído, o que acontece? Você acaba não conseguindo romper com essa película. E aí você fica dependendo de fazer uma circuncisão, você fica dependendo de fazer ritos, você fica dependendo de fazer um monte de coisa e não chega à questão espiritual da questão.
todos os seus dogmas espirituais vão ser colocados a nível de você estar fazendo atos físicos, fazendo aquilo. A gente sabe, né, de um monte de coisa que acontece. Fora o que é ensinado a fazer com simpatia, isso é tudo aquilo que a gente conhece. Então, a Cabalá não é isso. A Cabalá, a gente está explicando devagarzinho para vocês. Veja, as asas dos anjos, não existe nenhum anjo com asa nenhuma, né? Os anjos são a formação de letras hebraicas, energias. Essas letras hebraicas criam as asas externas. Ó. Aqui eu tenho o Yud e tenho o Beit, que é a asa desse anjo aqui. Ou seja, dessa força espiritual, desse nível aqui. E o Ain, o Kuf, aqui é a parte central, é o corpo do anjo. Tem anjos que são formados, não é, de 3 letras, tá vendo? E aí a parte central é o Men, o corpo do anjo, as asas são Shin e Ain. Mas isso não quer dizer que é literal. A literalidade, quem criou foi o homem, porque quando se falava de asas, etc., eles não entendiam que aquilo era uma linguagem metafórica. Então, veja, a gente já viu aqui, ó, que o nome, aqui a gente tem o nome Shaddai, não é? 340, a gente viu que está ligado ao 26 do Yud Re Vav Re e o 314 do Shaddai. Então, eu tenho 340. E aqui, como eu tenho 340, né, e tudo aqui tem 410. Vai dar aqui 410. Então, o que acontece? Toda a Torá, ela é no mundo da alma, ela não é no mundo físico, ela é uma construção, não é? Ela é uma construção de algo interno e que só pode ser feito com a compreensão dela. Por isso a informação é importante. E por isso toda a nossa vida é feita de informações. Então veja, como Jacó, a gente, né, ele constituiu a carruagem sagrada, que é a carruagem onde tem aqueles animais descritos. Então, quando a gente vai lá em Bereshit, em Vaikra 11, que está falando dos animais, está falando dessa mesma carruagem sagrada. Não tem nada que ver que está falando de nada desse mundo. Está falando desses animais sagrados. Então, os sábios que sabiam disso, né, eles construíram, então, esse Zorra para que a gente possa entender. Então, ó, diz aqui que essa carruagem sagrada superior que restaura a plena luz da lua. Quem restaura? Jacó, que restaura o Yosef, não é? Que é, na verdade, uma sefirá, que é, além de uma sefirá, ela é uma letra, é como que eu posso colocar? Um fator espiritual. O fator espiritual é que é realmente discutido aqui nessa questão da Lua e do Sol. Tem participação dos astros, sim, porque a divindade ela se desemboca através dos astros. Mas também a gente deve perceber que não é realmente da luz da Lua que a gente está falando, a gente está falando da própria divindade em si. E aí diz que eles formam uma carruagem própria, como resulta na declaração, e Deus ascendeu dele. Está escrito, pois que nação é tão grande que tenha um Deus tão próximo de si como nosso Deus sempre quando invocamos. Devarim 4:7. Aqui é quando a pessoa ela conseguiu já abrir mão de receber para si mesmo. Quando a gente está falando aqui da Torá, a gente sabe que existe o quê? A questão do ego, não é? O ego, e a gente sabe que tem o eterno. O eterno, ele é o oposto do ego, ele é doação total. E nós sabemos que para alcançar esses níveis, nós temos que chegar em doação, tá vendo? Conforme a doação vai se aproximando, a luz da doação vai se aproximando, nós que estamos no nível mais de escuridão, não é? A gente está nesse nível mais escuro, o que acontece? A gente fica com uma questão de estar, deixa eu só tentar fazer uma sombra aqui, ó, sofrendo algumas mutações. Por exemplo, o Eterno chegou,
aquilo que são desejos impróprios se tornam sombra e começam a aparecer para a gente consertar. O eterno se afastou, a sombra some, você fica tranquilão vivendo uma vida nesse mundo de qualquer maneira, né? Os mundos espirituais não estão nem aí para você. O eterno se aproximou, a luz que reforma se aproxima, então tem que aparecer o que está errado para que você possa se tornar, consertar o que está errado, para que você possa se tornar como criador, a doação. Então você se torna doação, não é porque o criador se aproximou e automaticamente, quando isso acontece, você não tem mais necessidade, não é, de ter essa sombra, porque a sombra, ela não é nada mais do que o problema que está dentro de você. Quando você consegue resolver o problema dentro de você, se não for um problema muito sério, então esse problema, ele não vai existir mais na sua vida. É assim que funciona. Muitas vezes nossos problemas, eles são causados por aquilo que a gente entende das coisas, né. As pessoas podem, ficar magoadas porque querem ser ricas e não são. As pessoas podem ficarem magoadas porque desejam uma coisa que não pode ter. Então, tudo pode magoar a pessoa. Então, mas a questão da Torá não é essa. É essa construção aqui que a Torá está falando, tá vendo? E tudo que vai estar falando na Torá é dessa aproximação ou esse afastamento da divindade. A divindade, ela se afasta, a pessoa fica solta aqui com seu ticum sobre os astros pesam sobre ela não consegue fazer a conexão, porque ela não está indo para não está ficando no mesmo nível de doação que o Eterno, não está desejando a coisa certa, então ela não consegue. Qual é a preocupação dela? O que todo mundo se preocupa: dinheiro, saúde, se vai estar bem amanhã. E o que é que o primeiro mandamento de Abraão, que eu botei lá no canal, proíbe? É exatamente isso: não servir a Deus, porque se ele é doação, e você serve a ele, ainda que é natural começar a servir por medo, o que que acontece? Ele se afasta de você, ele não vai conviver com a pessoa que tem medo dele. Então veja, e nem uma pessoa interesseira que vai servi-lo para ganhar as coisas, ele vai querer saber se você é sincero, porque ele é sincero. E aí, se ele se afasta, então o lado esquerdo, que é chamado de Elohim, a mão esquerda se aproxima e isso se transforma em punições nesse mundo. Só que as punições, elas não são para destruir a pessoa, as punições são para amostrar à pessoa o problema que está nela. Eu não sei como eu tento mostrar isso para vocês, como eu mostro. Quer dizer, eu acho que eu tenho uma forma boa de mostrar para vocês isso. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, essa imagem aqui, ó. Ó, que nós mesmos, ó, somos o espelhamento, tá vendo, dos nossos problemas. Não tem como um problema acontecer, não é? Ó, um problema que a esposa de Ló se transformou em estátua de sal, né? Aqui a menina está brincando enquanto a mãe está preocupada com alguma coisa. Ó, no mesmo lugar, duas realidades, está vendo? Ó, o Sol e a Lua, a divisão aqui, ó, desses sistemas internos. Aqui, ó, era essa imagem aqui que eu queria. Ó. Então veja, ó, tudo o que acontece aqui nesse mundo, ó, aqui é o nosso ego, né? Os problemas que acontecem aqui são o espelhamento do meu ego. Então vão acontecer. Quando eu me aproximo do Eterno, como a gente viu aqui, o Eterno começa a se aproximar para fazer a correção, para que a gente se torne igual a ele, a luz do Eterno vai afastando, a gente vai ficando naquele estado que a gente já viu, né? É como se fosse numa sucá, né? Porque nós, não tem jeito, sempre vamos estar num estado mais negativo do que o Eterno. Na luz dele, naquela plenitude, ninguém consegue ficar porque a gente está no mundo de Nidá. Mas veja, tudo que está aqui é o que eu sou. Quando
Ah, fulano de tal gritou comigo. É porque eu estou com algum problema aqui dentro que eu tenho que ver o que está acontecendo para o fulano de tal que está comigo. O fulano de tal que gritou também já está ainda mais picotado do que eu. Então, veja, o Eterno vai usar essas forças, tudo isso, para você poder avançar na Torá. E essa é a sua retificação. Esses problemas são as suas retificações. Você consertou o problema, você consertou a internalidade, o problema não tem mais que existir. Mas o que as pessoas fazem? Elas não consertam a internalidade. Elas vão fazer 1000 orações, 1000 rezas para resolver o problema que está acontecendo por culpa dela mesma. Porque se ela reza para Deus tirar aquilo daqui dela, e ela está pedindo isso, ela não está reconhecendo que o problema está dentro dela. Agora, quando ela vira para o Eterno e fala assim, Hashem, eu quero consertar, o que que é? Aí ela vai ter que ser sincera consigo mesma, é isso aqui. Então ela vai falar, olha, eu não tenho força para resolver isso agora, mas eu vou estacionar isso, eu vou tentar anular isso. Porque você vai perceber que a nossa conjunção é entre um corpo e uma alma, e o corpo também tem problemas, não é? Quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, que tem problemas mentais, ela é um ser humano, mas a mente dela tem problemas. Então, quer dizer, como que conserta isso? Né? Então, ela tem que viver aquela realidade de acordo com a sua forma. E isso também são todos sentimentos. Tem pessoas que são mais nervosas, tem pessoas que são mais violentas, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que explodem toda hora, mas não matam uma mosca, né? Mas tem pessoas que nunca se aborrecem, mas quando elas se aborrecem, fazem logo um ato muito ruim. Então, veja, o que nós temos que ser é controlar esses impulsos, isolá-los, né? Ou seja, procurar anular essas questões, mas você não pode mudar como pessoa, você já é assim mesmo. Então você tem que ver uma forma de você entender o que está acontecendo dentro de você. Mas a outra pessoa também que vive com você, o filho, não sei o que, também tem que entender os limites que você tem. E cada um tem que respeitar o limite do outro. Por exemplo, se uma pessoa sabe que a pessoa é de uma certa forma, não gosta de determinada coisa, a pessoa não deve fazer aquilo, porque ela sabe que ela vai despertar no outro uma fúria e uma ira. Isso também é amor. Então, se ela está mais preparada espiritualmente, se ela está mais evoluída espiritualmente, então ela procura não criar essas questões internas, essas questões dentro do seu meio de convivência, tem que ser a Kabbalah. A Kabbalah, se você vai, vou amar meu irmão. O primeiro irmão que você tem são a sua esposa, depois seus filhos, né? Depois são níveis de amor diferentes. Mas aí você tem que ser uma boa pessoa primeiro dentro da sua casa. Mas às vezes a gente não consegue ser. Por que a gente não consegue ser? Porque às vezes vão acontecer situações que fogem à nossa estrutura emocional de aguentar. Mas mesmo assim, é um trabalho conjunto. A pessoa que não quer ver a pessoa que ela ama agindo dessa forma, ou o irmão que ela ama agindo dessa forma, ela respeita, então ela não quer ter esse tipo de problema. E aí o que acontece? Um vai ajudando o outro. Isso é gradualmente, isso não acontece de uma hora para outra. É estudando muito a Kabbalah que a gente chega ao nível de conhecer isso. Então veja, aí continua. Ele exclamou, quão querido deve ser Israel para o Todo-Poderoso, visto que não há entre todos os idólatras nação ou língua que tenha Deus para ouvi-lo, enquanto o santo e bendito seja ele, é pronto para receber as orações e súplicas de Israel em sua hora de necessidade, para ouvir as suas orações em mérito do seu grau, tá vendo? No mérito do grau. Qual é o grau? Nós podemos estar, não é, em qualquer grau aqui, em qualquer grau. Pode ser que a pessoa nem começou a acoplar aqui ainda, nem começou a acoplar. Então, a pessoa nem começou a acoplar, e aí, quando ela vai começar a acoplar, é lógico que as forças impuras
elas vão, que são aqui, ó, são as sombras, as forças impuras, seus desejos, tudo é pelos seus desejos, lembra? Tudo é que acontece em torno de você, bom e ruim, vai ser pelos seus desejos, olha lá. E aí, não é? Quando o Eterno ele se aproxima, a sombra ela vai começar a sair, ó. O desejo, o ego, ele vai ter que ser suprimido. É nesse momento que você começa a fazer esse conserto. Você começa a subir para fazer o acoplamento aqui. Quer dizer, esse acoplamento você faz em relação a você e em relação também a toda a humanidade, porque é o que você deseja para toda a humanidade, é isso. E isso não é tão simples. Isso não se resolve com atos religiosos. Isso se resolve com a única questão de ame o seu próximo como a ti mesmo, não faça ao seu próximo aquilo que você não quer que faça a você, e mude a sua questão de resolução fora da Torá. Então, veja, quando você está vendo aqui, ó, mérito em seu grau, são pessoas que já começaram a fazer essa conexão. As pessoas que nem começaram a fazer essa conexão, elas não têm nem como estar falando de Zorra como a gente está falando aqui. Elas não têm como estar falando desse Zorra como a gente está falando aqui. E Deus disse: teu nome não mais se chamará Jacó, mas teu nome será Israel. E chamou o seu nome Israel. O sujeito de o chamou é da Sheriná, tá vendo? Ó, chamou é da Sheriná. Como na expressão, e chamou Moisés, enquanto o nome de Deus antes da frase refere-se ao mais alto grau. Está falando de graus, tá vendo? O nome de Israel foi dado a ele em virtude do fato de ter alcançado a perfeição. E assim, por seu nome, ele foi elevado a um grau mais elevado e aperfeiçoou este nome. Uma vez que aí o Rabi Eliasar e o Rabi Yossi estavam caminhando, né, ao longo da estrada. O último disse ao Rabi Eliasar: certamente é como você diz, que Jacó foi a consumação dos patriarcas, e que ele foi preso por todos os lados. E é isso exatamente que acontece na árvore sefirótica. Ó. Avraham e a gente tem Isaac. Eles não foram presos por todos os lados. Não é? A gente tem aqui Moshe e Aharão. Eles não foram presos por todos os lados. A gente tem Yosef, também não foi preso por todos os lados. E Malhut também não. Mas o Tiferet, que é Jacó, ele foi preso, tá amarrado, está dentro da configuração da árvore sefirótica. Ele é mais perfeito porque todos são amarrados a ele, tá vendo? Todos é amarrado a ele. Então, é essa questão. Essa parte também que é interna, que está se discutindo aqui. Ó. Israel foi dada da perfeição, que eles estavam andando junto, né? Deixa eu ver aqui. Ele é a consumação dos patriarcas por todos os lados, e, portanto, seu nome foi chamado Israel. Mas como é que Deus, mais tarde, chamou muitas vezes pelo nome Jacó? Que é uma pergunta. Por que, se já recebeu o nome de Israel, por que lá na frente a Torá vai chamar ele de Yaakov novamente? Né? E até mesmo no Taná, lá no Neviim, Ketuvim, vai ser chamado também de Yaakov. E que ele é comumente chamado de Jacó, como antes. Rabi Eleazar respondeu: é uma boa pergunta. Para encontrar uma resposta, considere o versículo. O Senhor será como um poderoso, ele atacará zelosamente como um guerreiro. Isso é o Isaías 42:12. Porque é dito como uma patente, ele é um poderoso. E por que diz como um guerreiro se ele é um guerreiro? Mas, na verdade, conforme aprendemos, é que o nome Yud Kei Vav Kei, né, sempre é expresso por parte do atributo de misericórdia. E bem certamente é chamado de Yud Kei Vav Kei, como está escrito: eu, Senhor, né, Yud Kei Vav Kei, Isaías 42:8. No entanto, às vezes vemos que seu nome é chamado Elohim, tá vendo? Então, há uma diferença aqui, ó, quando Deus é chamado de Adonai, são graus diferentes, e quando ele é chamado de Elohim. Então, ele
esse expressa julgamento, tá vendo? Ou seja, é uma parte de julgamento de todos os lugares. A explicação é que quando os justos são numerosos na humanidade, ele é chamado, ó, quanto mais estudantes de Torá, mais pessoas justas tem, ele é chamado de Yud Kei Vav Kei, nome que implica misericórdia. Mas quando abunda os pecadores, quando as pessoas têm muito pecado, então entra Elohim, Elohim que é da parte esquerda. Da mesma forma, acontece com Jacó. Jacob, ou Yaakov, né? Quando eles estão com o inimigo, seu nome é Israel, tá vendo? Então, quando o Jacó está com inimigos, o seu nome é Israel, por isso que tem essa mudança de nome. Mas quando ele está entre os inimigos ou num país estranho também, seu nome é Jacó. Então, veja, quando ele está afastado, ele está mais longe, né? Então também o seu nome é Jacó. Rabi Yossi respondeu, isso não resolve totalmente a dificuldade. Essa explicação é boa, mas não resolve muito bem a dificuldade. A gente está vendo aqui que eles estão falando da árvore sefirótica. Enquanto a humanidade tem pessoas justas que estão conectando, estudando a Torá, trazendo a Torá para esse mundo, falando de Torá, essa Torá está combatendo a idolatria, está combatendo tudo que a Torá proíbe, quer dizer, ele está ajudando o mundo a se conectar, tá vendo? Ele está ajudando o mundo a se conectar. Então, quando isso acontece, o mundo fica bom, fica bem. Quando as pessoas são mais numerosas para fazer o erro, idolatria, etc., então a parte que é chamada Elohim, né, que está do lado esquerdo, ela vai então trazer punições para esse mundo. Por isso que a gente vai ver que as punições são sérias, né? Muitas vezes a gente vê desastres, Covid, etc., são por causa dos pecados do ser humano. Isso não tem nada a ver com que o ser humano é um pobre coitado, não tem nada a ver com nada disso, tem a ver que as punições são certinhas, tá? Então, quem tem que morrer vai morrer, quem tem que ir vai ir, quem vai ter que passar pelos processos, quem vai ser culpado também vai passar pelo processo, e é toda uma questão muito profunda dentro da Torá. É isso que está sendo falado aqui. Então, você não se preocupe. Você está estudando essa Torá, você tem que crer no Eterno, não se preocupe, porque ele vai fazer o que é necessário para que você possa avançar. Não é? E aí, o que acontece dentro disso? Né? Então, quando ele está num país estranho, quando ele não está estudando essa Torá, a Torá não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser ruinzinho, nada disso, tem a ver com elevação espiritual, tem aqui a ver com o estudo de Torá, tem que a ver com compreensão, porque a bondade que a Torá fala não é a bondade desse mundo, não é a bondade desse mundo. O que a Torá está fazendo, falando, não é questões desse mundo, está falando do mundo espiritual, está falando do estudo de Torá. Então, aqui, quando Deus ele ancora, olha, estude essa Torá dia e noite, é porque quando você está lendo, vamos lá, você está aprendendo aqui, né? A gente está estudando aqui, vamos ler aqui, ó, e a gente já viu uma palavra em hebraico, está aqui, ó, Bayon, Rahu, Natan, Hamele, Ha-Hasheverosh. Lecete, Ramaleká, Etibeit, Ramam. Então, está falando de Ramam, né? Veja, o que está falando aqui? Aqui é uma oração. Ó, a gente está lendo a Torá, cada letra dessa aqui é uma oração. Tá vendo? A gente está pegando aqui, está estudando, dia e noite a gente, né? Não tire as palavras desse livro da tua boca. Então, se você está em algum local e você está estudando essa Torá, você já está rezando. Preste atenção nisso. Estudar a Torá é uma reza. Veja, então é isso que os sábios falam. Olha, você estudou a Torá, né? Ninguém vai ser capaz de resistir a você, ser forte e resoluto, né? Então, ó, mas você deve observar, deve ser muito forte e resoluto para observar, tá vendo? Fielmente todos os ensinamentos. Então, essa é a primeira questão que você deve ver, que meu servo Moshe ordenou a você, que seja bem sucedido onde você quer que fores. Não deixe o livro desse ensinamento cessar dos seus lábios, mas recite-o dia e noite. Tá vendo? Dia e noite. Quer dizer, quando eu estou lendo a Torá já tem toda a reza
Tá vendo? Eu estou lendo aqui, ó, deixa eu ver aqui, Yanshush, né? Yanshush, Sefer HaTorah, Razê, tá vendo? Aí eu tenho que compreender o que eu estou falando aqui, ó. Aqui eu estou falando dos 2 livros da Torá, cabalisticamente explicando aqui, ó, eu estou falando dos 2 livros da Torá, uma Torá superior, estou falando, quando eu estou falando do livro da Torá, eu estou falando não só do livro da Torá, estou falando de Biná, eu estou falando do rei do nosso mundo, não é? Da Torá que está aqui no nosso mundo, que é o nosso nível de alma, Nefesh, eu estou falando do nível de alma Neshama, e eu estou falando aqui, ó, do Zain. O Zain é aquela letra que representa o mês de Sivan, tá vendo? E aí aqui vai ter um monte de pontuação que a gente vai ver mais novamente na aula superior, mas aqui é a presença divina. Tá vendo? Então, não deixe que essa presença divina, não deixe que o estudo dessa Torá, a compreensão dessa Torá, o buscar com toda a força da sua alma, o estudo dessa Torá cesse dos seus lábios, mas recite-o dia e noite, para que você possa observar fielmente o que está escrito nele. Só então você prosperará em seus empreendimentos espirituais. Então, só assim você vai ter sucesso. Então, o que está falando aqui? Não adianta você ler essa palavra, esse texto, sem compreender a essência do que está sendo falado aqui. Você tem que entender a essência do que está sendo falado aqui para que você possa fazer a coisa certa. Senão, segundo o Zohar, você vai se envolver em práticas mecânicas, religiosas, que não tem nada a ver com estudar essa Torá dia e noite. Aí você vai num dia lá, faz um rito, vai no outro dia, faz 20 horas de reza, vai no outro dia, faz aquilo e não estuda essa Torá. Agora, quando você pega aqui, eu vou entender isso aqui, então vou contar aqui, isso aqui está querendo dizer isso, vou ver o que o sábio falou em relação a isso, né? Vou ver o que significa, o que está falando na Torá, o que realmente... Aí você perde aqui, ó, um dia estudando isso. Um dia estudando esse versículo, porque você vai contar, você vai ver os sinaizinhos, você vai... Então, veja, você demorou um dia para estudar. Então, você aprendeu, agora você nem sabe a Torá ainda. O cara já quer ficar fazendo 20 horas de reza? Rezar para quê? Para fazer o quê? Então, veja, a própria Torá já ensina para a gente. Ela já ensina para a gente, olha, não afaste o livro dessa Torá da sua boca, porque não afaste essa reza. Vocês sabem o que é a Torá? A Torá é um livro de nomes de Deus, de graus divinos. Se você está estudando a Torá, ao invés de você falar, pai, me dá isso, me dá aquilo, eu estou mal, né? O Senhor se aproximou de mim, eu estou muito mal aqui, ó. O Senhor se aproximou, fez sombra e eu estou mal. Lógico que você vai ficar mal. É lógico que você vai se sentir um pouco perdido, porque você está no ego ainda. Quando as coisas começarem a melhorar aqui, aí você se fundir com o eterno, as coisas vão começar a melhorar. Vão começar, essa sombra aqui vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir, até que, né, sumir ela não vai, porque se você está aqui, a sombra está no nível, você pulou para cá, a sombra vai ir para outro nível. Num nível, não é? Por exemplo, vai ter graus dentro de você, porque nós mudamos a cada minuto. Daqui 1 minuto, 2 minutos, nós vamos ser uma nova pessoa, vamos ter um pensamento, outro pensamento, essas coisas vão se transformando dentro de nós. Então, a cada grau que eu avanço, eu vou ter testes, não é? Que não são testes, mas são... porque nesse mundo que eu estou aqui, é uma coisa, quando eu pular para cá, eu já vou ter que estar em outro nível. Eu não posso estacionar, porque se eu estacionar, o que o mundo espiritual vai fazer? A mesma coisa que Deus fez com Israel. Enquanto a mão esquerda corria atrás dele, que era na mão esquerda o faraó, todos os carros de guerra, 600 carros de guerra, que são essas sefirotes aqui, atrás de Israel, e Deus ia com a mão esquerda, imagina, Deus expulsando com a mão esquerda de um lado,
né? Ó, a mão esquerda, os 5 dedos da mão esquerda e usando a mão direita, tá vendo? A mão direita é que vai salvar a mão esquerda. Então, enquanto Israel fugia do faraó, na verdade ele estava fugindo do seu próprio ego, que era o próprio Deus, usando as forças espirituais que são deles, que são as forças impuras. Israel correu, chegou no mar de juncos? Não. Ele chegou no Insof. O que é Insof? É o que aquilo. Insof é o que está acima da compreensão. Porque Yud Kei Vav Kei, Yud Re vai criar Yud Kei Vav Kei. São graus do mesmo Deus. Tá vendo? E aí o que acontece? Quando chegou lá no Insof, que era o espelhamento. Ou seja, eu estou aqui espelhando, não é? Eu posso espelhar pelo lado direito, pela letra Beit, não é? Ou posso espelhar pelo lado esquerdo, que é a letra beta, né? O desejo de receber para mim mesmo. Esse lado aqui, ele vai ficar preso e não vai passar da letra Tav que eu tenho aqui. Esse lado aqui eu começo a construir uma subida pelas letras hebraicas para que eu possa receber um espelhamento aqui sincero do grau que eu estou. Tá vendo? E aí é lógico que a gente não deve imaginar que isso é algo que a gente é palpável. Isso é no mundo espiritual e na configuração interna. Então, por isso que eu devo focar em entender essa Torá dessa forma. E assim eu vou conseguir chegar a níveis maiores de Torá, entender perfeitamente o que eu tenho que fazer e o trabalho que eu tenho que fazer, que é todo interno. Então, eu posso rezar o dia todo. Eu posso estar lendo a Torá e posso estar rezando. Ou eu mesmo lendo a Torá, eu já estou rezando. Então, assim, eu vou avançando, vou avançando, vou avançando, até que eu possa chegar no nível onde eu tenha que consertar minha alma. Tá certo, gente? Agora fica aberto aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta. É só falar que eu estou aqui para responder. Eu não tenho não, Moré. Tá tranquilo. James? Ei, não, tem nada não. Vamos só ficar quietinho ouvindo. Oi? Você não fez umas perguntas. Eu acho que eu respondi as suas perguntas ontem, né? Sobre aquelas questões todas. Veja, é estudar a Torá. Estudar É a porque Torá, estudar a às Torá. vezes quando não tem contato, né? A gente quer fazer o papel que passou, né? Eu não entendi o quê? Às vezes quando não tem contato, se tira as aulas, Ah, um tempo que pode, que não está ao vivo, quer recuperar o tempo que não teve esse início e ponte. isso. Então, quanto mais você for uma pessoa boa, quanto mais você for uma pessoa justa, não é? Ser bom não é ser injusto, não é? O que muda dentro da pessoa, por exemplo, tem um ladrão, eu vou ser bonzinho pro ladrão, vou salvar. Não, não é nada disso que a Torá está falando. O ladrão ele vai ter que ir para a cadeia, ele vai ter que cumprir, mas o que eu desejo para essa pessoa é que é diferente. Então, eu desejo que ele vá e que ele se retifique. Então, a minha justiça é para a retificação da alma dele, não é por vingança, não é por nada disso. Então, é isso que as pessoas têm que se compreender, têm que entender. Quando a gente, às vezes, fica meio perdido mesmo, quando a gente está começando a estudar Kabbalah, sobre essas questões que são criadas dentro da religião, e essa construção, né, ela é muito forte. Por isso que o Jacó ele teve que estudar, trabalhar 7 anos pela Leia e 7 anos pela Rahel. Ou seja, a Torá escrita e Torá oral. Ou seja, ele tinha que buscar essa compreensão dentro da Torá. Quando ele viu que ele conseguiu tirar a roupa, o véu, não é? Da Leia, que existia alguma coisa escondida ali atrás, porque, veja só, a construção da Torá escrita. Vem o faraó atrás, a pessoa vai atravessar o mundo para salvar a vida dela nesse mundo. Então, eles atravessaram, foram salvos, levados para o deserto, e a Torá não está falando nada disso. A Torá está falando de outros mundos.
Não tem nem lógica isso, né? Não tem nem lógica Deus vir lutar contra um faraó aqui nesse mundo, etc. Não. Todas essas guerras são internas, quer dizer, é a construção de você atravessar esse mar para construir uma vida no Olam Rabá. Essa é a verdadeira questão, sem, lógico, ter esse interesse, por amor ao Eterno.